capítulo 4. Tá? Vamos apresentar inicialmente algumas considerações gerais, regras, né, em relação à elaboração de projetos elétricos em residências. E mais adiante, quando eu já tiver avançado um pouco nessa apresentação das regras gerais, das normas para a elaboração de projetos, eu já vou começar a apresentar o nosso projeto exemplo paralelamente, né, à continuação da parte teórica, tá? Mas eu preciso apresentar uma parte inicial aqui, alguns conceitos iniciais, antes de iniciar o nosso projeto exemplo, né? Antes de começar a apresentação do projeto exemplo. Esse material eu acabei de colocar todo lá no SIGA para vocês, tá? Bom, então a gente começa apresentando, né, os elementos componentes de uma instalação elétrica, como o ponto, que é o termo geral de designação de centros de luz, tomadas, arandelas, interruptores, botões de campainha, tudo que está relacionado à parte da instalação elétrica, né, num projeto especificamente relacionado à parte de utilização da energia elétrica ou de comando da energia elétrica, a gente chama de ponto. Tem pessoas que precificam, né, dão o preço do projeto elétrico, do seu projeto, em função do número de pontos que ele teve que calcular e que projetar lá, né, para aquela instalação. Bem, o ponto ele pode ser um ponto útil ou um ponto de comando. Ponto útil ou ativo é onde a corrente elétrica é realmente utilizada, onde eu instalo uma lâmpada, onde eu coloco uma tomada que eu vou ligar depois um aparelho eletrodoméstico. Então, onde a energia elétrica é utilizada, a gente chama de ponto útil. E o ponto de comando é onde eu aciono aquele ponto, onde eu posso acionar aquele ponto útil, como é o caso dos interruptores, né? Aí nós colocamos aqui alguns exemplos de interruptores, interruptor simples, ou unipolar, ou de uma tecla, né? Acende e apaga uma só lâmpada ou um grupo de lâmpadas juntas também, né? Sim, em geral, eles são confeccionados para uma capacidade de corrente de 10 amperes e 250 volts. Então, eu não posso colocar, tem que tomar cuidado com isso, né? Não posso sobrecarregar e colocar ele para acender pontos, né, que ultrapassem, cuja potência total, né, dividida pela tensão de alimentação, vai ultrapassar esses 10 amperes aí, do interruptor. Geralmente fica longe disso, né? Outro exemplo de interruptor é o interruptor paralelo, também chamado de three-way, que ele, quando operado com outro da mesma espécie, acende ou apaga de pontos diferentes o mesmo ponto útil. Em geral, ele tem os mesmos padrões, né, valores nominais de tensão e de corrente do interruptor comum. Esse interruptor paralelo ele é usado em escadas, por exemplo, né? Acende aqui embaixo, apaga lá em cima. Ele é praticamente obrigatório, né, nas escadas. Ou corredores longos também, ou numa sala onde você entra por um lado e pode sair pelo outro. Então, ele é utilizado nas cabeceiras das camas, né, por exemplo. Ele tem a sua utilização, né? Ele é utilizado para facilitar a vida das pessoas. O intermediário, ele pode ser colocado entre dois interruptores paralelos, podendo acender ou apagar de 3 ou mais pontos diferentes o mesmo ponto ativo. Se eu quero, por exemplo, ter uma escada com vários lances e eu quero acender embaixo, apagar no meio, ou acender no meio, apagar em cima ou embaixo, eu só vou colocando esses interruptores intermediários ou four-way no meio, entre os three-ways.
E aí eu posso acrescentar mais pontos de comando para aquele mesmo ponto útil. E aí a gente fala também das tomadas padrão ABNT. Atualmente são aquelas tomadas que têm os 3 furinhos, né? Sendo que o do meio é para o aterramento, né? E elas têm 2 padrões atualmente, 10 amperes, 250 volts, ou 20 amperes, 250 volts. É a mesma coisa, né? Tomar cuidado para não especificar um circuito muito grande, potência muito alta, muito elevada, que vai ultrapassar a capacidade de condução de corrente da tomada, para não derreter. Se houver necessidade de acionar uma máquina, um equipamento com uma corrente maior do que essa, 10 ou 20 amperes, existem outros padrões de tomadas, né, tomadas industriais no mercado disponíveis. Nas residências, apartamentos, ambientes residenciais, instalações residenciais, normalmente as tomadas de 20 amperes são indicadas para a cozinha e para a área de serviço, lavanderia, por exemplo, o plug da máquina de lavar roupa, ele já vem maiorzinho, ele já não vai entrar nesse padrão de 10 amperes. O plug do micro-ondas também não vai entrar nesse 10 amperes. Atualmente, a gente está recomendando 20 amperes para a casa toda, porque mais adiante eu vou justificar, né? Porque eu estou usando o disjuntor de 16 amperes para proteger os circuitos e a tomada só suporta até 10 amperes. Então, eu já estou até sugerindo usar 20 amperes na casa toda. Existem umas tomadas que elas aceitam o plugzinho mais fino, né? Porque tem aparelho que tem o plug mais fino. E aí, se você botar na tomada de 20 amperes, vai ficar folgado. Existe no mercado, segundo informações, né, um fabricante que tem uma espécie de molinha, né? Então, você pode colocar um plug mais de diâmetro menor, de diâmetro maior, que ele aceita. Ele pode ser para 10 ou 20, é um de 20 amperes que aceita também o plugzinho menorzinho, que seria para tomadas de 10 amperes. Em geral, eu já estou especificando 20 amperes para a casa toda no meu projeto. Mas assim, pode ser, né, aceito o 10 amperes também para quarto, sala, que os equipamentos são menores, de menor potência. Só que não vai, se a gente bota o disjuntor de 16 amperes, não vai proteger muito, né, a tomada lá. Bem, no capítulo que eu coloquei lá no CIGAR, tem alguma coisa mais sobre essas tomadas do padrão ABNT, tem um histórico lá, como é que elas surgiram, como é que o Brasil desenvolveu o seu padrão particular de tomadas, tá? Bem, continuando, a gente tem a parte da previsão de carga. A gente divide, né, em carga de iluminação e carga de tomadas. As cargas de iluminação em unidades residenciais, em geral, hotéis, motéis, condomínios, alojamentos, apart-hotéis, flats e similares, podem ser determinadas utilizando-se o seguinte critério. Então, existe um critério particular, né, que a NBR 5410 estabelece para essas unidades aí, para unidades residenciais, para instalações residenciais. Tá? Mais adiante, no capítulo 5, nós vamos ver projetos de iluminação para ambientes residenciais, para ambientes comerciais e industriais, para instalações comerciais e industriais. Esses projetos de iluminação nas instalações comerciais e industriais, eles são diferentes, né? A NBR 5410, ela diz que eles podem ser aplicados também nas residências, tá? Mas, em geral, acontece o seguinte, nos ambientes comerciais, a gente consegue estabelecer já, indicar, né, em projeto, qual é o tipo de luminária e lâmpada que a gente indica para ser utilizado. Nas residências, isso é mais livre, fica mais livre. Então, normalmente, o que se utiliza é esse critério. É um critério que deixa uma previsão de carga, e aí o usuário ele pode instalar uma luminária, um lustre, pode colocar um ventilador de teto, pode fazer o que ele quiser lá.
a gente deixa uma previsão de carga que é suficiente para isso. Então, essa previsão diz o seguinte: em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 volt-amperes. Em cômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 volt-amperes para os primeiros 6 metros quadrados e um acréscimo de 60 VA, 60 volt-amperes, para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então, em relação a esse texto aí da NBR 5410, a gente pode interpretar, né, que, primeiro, que a carga é levantada em termos de volt-amperes, na potência aparente. Então, eu não vou me preocupar aí com o fator de potência da carga, tá? Não vou fazer levantamento em watts, né? Vou fazer levantamento em volt-amperes. Para mim, é bem mais prático esse levantamento aí. Segunda observação é que cômodos menores, até 6 metros quadrados, como banheiro, né? Às vezes uma varandinha, e aí eu posso deixar logo os 100 volt-ampere, um espaço embaixo da escada que ele usa como depósito. É importante dizer que esse critério aí é para ambiente interno da residência. O ambiente externo, a norma não fala nada. Por exemplo, eu tenho um quintal enorme, eu vou fazer esse critério aí? Não, eu não faço isso, né? Área externa, né, como varanda externa, garagem descoberta, alguma coisa assim, ou até garagem coberta, né, por um todo, algumas áreas assim externas, abertas. Eu normalmente adoto pontos de 50 volt-amperes, um ponto para cada 3 metros lineares. Por exemplo, eu tenho um muro, né, que está lá, vai alimentar esse muro está na parte externa da casa, a casa tem uma piscina. Posso aproveitar esse muro, colocar um ponto de luz a cada 3 metros desse muro. Então, eu faço assim, normalmente eu coloco 50 VA para os pontos externos. Hoje em dia a gente usa muito já a lâmpada eletrônica de baixa potência, então não tem por que eu colocar assim, muita carga também, né? Mas a parte interna da residência, eu uso essa norma aí, tá? Ambientes maiores, como quarto, sala, aí já dá para usar 6 metros quadrados, 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados e 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros, como a gente mostra nesse exemplo aí. Uma área com 29 metros quadrados, eu devo considerar 100 volt-amperes para os primeiros 6 metros quadrados. Então, 29 menos 6 me sobram 23 metros quadrados. Como 4 metros quadrados inteiros é a minha referência, eu vou dividir 23 por 4, vai dar 5,75. Eu vou considerar somente a parte inteira desse quociente aí, ou seja, 5. 5 vezes 60 vai dar 300. Então, a carga total a ser considerada nesse ambiente, de 29 metros quadrados, seria 400 volt-amperes. E aí, esses 400 volt-amperes eu posso dividir em 2 pontos de 200 volt-amperes, 4 pontos de 100 volt-amperes. É uma carga que eu vou distribuir uniformemente no ambiente. Tem gente que pega um ponto de 100 e o resto tudo de 60. Não, isso daí é para calcular a carga do ambiente, não é para calcular a potência dos pontos de iluminação do ambiente. Depois, quando eu calculo a carga total, né, de iluminação prevista para aquele ambiente, aí eu vou dividir, posso conversar com o cliente, com o arquiteto, posso deixar só os furos na laje, os pontos de espera na laje, e o resto ele puxa o fio, completa lá com o forro de gesso que ele quiser, ele faz a paginação de teto que ele quiser, e usa essa carga aí. O importante é considerar essa carga no meu projeto. Observações. Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por interruptor.
Essa é a norma que manda, né? Pode-se instalar o ponto de luz na parede, em espaços sob escadas, depósitos, dispensas, lavabos e varandas de pequenas dimensões, se a colocação do ponto de luz no teto for de difícil execução ou inconveniente. Às vezes é complicado colocar naquele espaço embaixo da escada no teto, né? Que é o patamar da escada, ou então a escada está subindo. E aí coloca na parede. O ponto de luz na parede a gente chama de arandela. Bom, hoje em dia a gente quase não vê, né? O pessoal, principalmente em hotéis, não obedece muito esse negócio de ter um ponto de luz do teto, né? Coloca, faz lá os seus projetos, né? De light design e coloca em outros locais lá e faz alguns efeitos, né? Os efeitos de iluminação. Mas o que diz a norma é isso, né? Que está nessas observações aí. Importante destacar que ela diz que cada ambiente deve ser iluminado, todo ambiente deve ser iluminado, tá? Inclusive varandas e tudo. Pontos de tomadas. As tomadas, se tiver alguma dúvida, é só me interromper, tá? As tomadas de corrente utilizadas para alimentar os aparelhos elétricos em locais de habitação podem ser divididas em duas categorias: tomada de uso geral e tomada de uso específico. As tomadas de uso geral são projetadas para alimentar aparelhos em geral que não sejam os fixos e os estacionários. Então, significa que os fixos e os estacionários são alimentados por tomadas de uso específico, que, embora esses aparelhos, né, embora possam ser removidos, trabalham sempre em um determinado local. Por exemplo, os aparelhos elétricos que também precisam de o encanamento de água, por exemplo, né, como chuveiros elétricos, máquinas de lavar roupa, tem a canalização de água que ficou lá para eles, né, e aí o ponto elétrico do lado lá para alimentar. Então, a gente chama de aparelho fixo ou estacionário ou tomada de uso específico. Aparelho de ar-condicionado também, a gente não fica mudando ele de lugar. Então, são exemplos. Máquinas de lavar louça, né, por exemplo. Eu uso, hoje em dia também nos meus projetos, o micro-ondas, né, tomada para o micro-ondas. O restante das cargas, a gente... Sim? É uma dúvida. Se no projeto da arquitetura ele já vier com todos os pontos de iluminação bem definidos, com as potências e tudo, é necessário que eu ainda faça esse cálculo que foi previsto pela NBR? Bom, se for um ambiente comercial, não precisa, não pode dar uma conferida, mas não precisa. Mas na residência é interessante tu dar uma conferida assim, fazer o cálculo, se for residência, né? E aí tem que conversar com o arquiteto, porque às vezes ele pode encher de lâmpadazinha, né? Mas aí tu não vai encher a laje de furo, né? E geralmente quando ele quer uma iluminação assim específica, né? Na lateral da parede, ele vai colocar forro de gesso. Então, ele coloca lá, né? Eu quero uma dicróica, que eles gostam muito de dicróica, né? Eu quero uma dicróica aqui e tal. Por mais que já venha estabelecida, né? Eu prefiro refazer as contas e eu tenho uma ideia, né, de quantos voltamperes eu preciso para aquele ambiente. Aí eu atendo o arquiteto do jeito que ele quer lá, sem problema nenhum. Só tem que ver assim, de onde vai sair a alimentação, né, daqueles pontos que ele quer lá utilizar. Vai sair de um furo na laje ou de um furo no forro e vai alimentar aqueles pontos no gesso, né, para não encher também o ambiente lá de furos, né? Porque a nossa norma da equatorial, ela até permite que a gente simplesmente some as cargas de iluminação. Né? Eu tenho um ponto aqui de 10 watts, tem outro ponto aqui na cozinha de mais 10, vou só somar, isso daí vai ser a minha carga de iluminação. Mas, normalmente, isso daí a gente só emprega quando a gente vai fazer cálculo assim de projetinhos para atender
comunidades afastadas, que tem uma restrição muito maior, né, de energia, né, digamos assim. Nas residências, nos projetos em geral, urbanos, a gente faz esse levantamento todo de carga, né? E aí eu prefiro fazer todo o cálculo, toda uma memória de cálculo, vou apresentar depois para vocês o passo a passo, né? O quadro de memória de cálculo, e aí eu coloco tudo lá. E aí atende o arquiteto como ele quiser. Se ultrapassar aquele valor que tu fizeste a previsão no teu cálculo, tu colocas a mais, o que deu lá a mais. Mas tu tens aí tua memória de cálculo também. Entendido? Entendido. Obrigado. Bem, aí eu ia falando, né, sobre as tomadas de uso específico e ia terminar dizendo o seguinte: não vejo necessidade de colocar tomada de uso específico para geladeira, a não ser que seja aquela geladeira duplex de potência de 1000 watts, potência mais elevada. Se é uma geladeira simplesinha que está ligada lá, é uma tomada de uso geral, tá? Uma geladeira comum que consome o quê? 200 volt-amperes, 250 volt-amperes, carga bem pequena, não há necessidade, né, de colocar tomada de uso específico. Eu vejo necessidade de colocar tomada de uso específico quando a carga é maior, né? A única exceção que eu vejo é para o... aliás, nem isso, né? Para o ar-condicionado, mas o ar-condicionado eu já considero 1.200 VA, então eu não vejo necessidade de colocar tomada de uso específico nem para ferro elétrico, pode ser tomada de uso geral na área de serviço. Agora, se, por exemplo, a pessoa tem um air fry, vai usar um air fry, aquelas frigideiras, né? Aí tem que tomar cuidado, porque esse air fry tem uma potência grande. Então, assim, hoje em dia, nos projetos residenciais, de apartamentos assim, de padrão A, de padrão classe A, o que a gente está fazendo? O que eu vejo que estão fazendo, né? Estão deixando uma tomada de uso específico de 127 volts e uma tomada de uso específico de 220 volts na cozinha, que pode ser utilizada para máquinas de lavar louça, por exemplo, em 220 volts, e esse mesmo padrão na área de serviço. Uma é de 127 e uma é de 220 volts, que pode ser usada, essa 220 volts pode ser usada para secadora de roupa, por exemplo. Tá? Então, essa questão aí é uma questão de bom senso também na hora de especificar. Bem. Professora? Sim. Secador de cabelo é considerado específico? Por exemplo, eu vou atender um cliente que é cabeleireiro. Sim. Eu sei que ele vai usar. Eu considero como específico? Sim. Se tu vais fazer um projeto de um ambiente que não é residencial, que ele é comercial, aí é outra coisa, é outra conversa, né? Por exemplo, eu vou fazer um projeto para um salão de beleza. Aí eu coloco uma tomada, cada tomada, uma tomada para cada secador de cabelo, sim. Agora, no banheiro da residência, aí não é uma tomada de uso específico, é uma tomada de uso geral, no banheiro da residência, tá? Mas se for um salão de beleza, sim, tem que tomar muito cuidado. Nos ambientes comerciais, a gente não faz assim muito esse cálculo aí, né? Esse cálculo que eu vou mostrar para vocês agora de quantidade de tomadas. A gente conversa com o cliente, vê a necessidade dele no ambiente comercial e vai colocando as tomadas, vai distribuindo, vai atribuindo as potências de acordo com o que a gente consegue estabelecer a partir das nossas pesquisas, das conversas, né, da necessidade do cliente. No ambiente comercial e industrial é assim, né? Depende do que vai ser alimentado, a questão do levantamento lá das tomadas. E as potências também. Tá? Isso que eu estou apresentando aqui para vocês é mais para a questão residencial. Agora, mesmo no comércio, você pode dizer, olha, eu vou colocar aqui umas tomadas de uso geral e vou colocar aqui as tomadas de uso específico. Mas se for, né, dependendo do tipo, né, do
do comércio, eu tenho que colocar lá mais tomada de uso específico, sim. Tá? E a quantidade, né? Determinação do número de pontos nas instalações residenciais, nos ambientes internos, né? De modo geral, salas e dormitórios, pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, uniformemente distribuídos. Então, nesse caso aí, a fração também conta como um ponto de tomada, tá? E é pelo perímetro, né? Enquanto que a iluminação é pela área do ambiente, as tomadas é pelo perímetro. As cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos, um ponto de tomada para cada 3,5 metros, ou fração de perímetro. Acima da bancada da pia devem ser previstas pelo menos 2 tomadas no mesmo ponto ou em pontos distintos. Então, perceba aí que a norma ela faz uma distinção, né, entre ponto de tomada e número de tomadas naquele ponto. Essa regra aí é para definir o número de pontos que deve ter num ambiente, não é o número de tomadas. Em cada ponto, eu posso ter uma tomada, 2 tomadas, até 3 tomadas. Hoje em dia é tudo modular, né? A gente compra a caixinha, compra o espelho e vai encaixando lá. Então, eu posso ter um ponto com várias tomadas, tá? Então, ele está dizendo que acima da bancada da pia devem ser previstas 2 tomadas no mesmo ponto ou em pontos distintos. Eu posso colocar 2 pontos, cada ponto com uma tomada. Ou, se eu não tiver muito espaço, eu posso colocar um ponto com 2 tomadas. Ele quer que tenha 2 opções de tomadas aí, na bancada da pia. Agora, no restante do ambiente, né, eu vou distribuir os pontos. Por exemplo, eu fiz as contas, eu tenho um quarto de 12 metros quadrados, 12 metros de perímetro. Eu tenho um ambiente com 12 metros de perímetro. Nesse ambiente aí, eu deveria colocar 3 pontos de tomada, né? Então, são pontos espalhados pelo ambiente. Nada do trabalho do preguiçoso, né? Que ele coloca assim 2 tomadas num ponto e depois uma outra tomada no outro ponto e diz que já tem aí número de tomadas para aquele ambiente. Isso é trabalho preguiçoso, né? Ele quer aí 3 pontos. Bem, no banheiro tem que ter pelo menos um ponto de tomada perto da pia. Quando o banheiro é grande, a gente pode colocar 2 pontos de tomada. Por exemplo, o banheiro pode ter uma bancada grande, pode ter 2 pias, né? Eu posso colocar mais. Quando ele é pequenininho, basta um ponto de tomada perto da pia, porque aí lá vai ser ligado o secador de cabelo, o barbeador, né? Em subsolos, sótãos, garagens e varandas, uma tomada no mínimo. Aí veja, não precisa mais fazer a conta pelo perímetro, né? Eu posso usar o meu bom senso. Se eu tenho uma garagem em L, por exemplo, em cada lado do L eu vou botar um ponto de tomada, pelo menos, né? Eu posso botar um ponto de tomada. Agora, não precisa encher a garagem de tomada também, tá? Aí eu posso usar o meu bom senso nesse caso aí. Para outros cômodos ou dependências que não foram mencionados anteriormente, pelo menos um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro, quando a área do cômodo for maior do que 6 metros quadrados. Que outros cômodos que não foram citados lá? Por exemplo, hoje em dia tem aqueles apartamentos que tem aquelas varandas gourmets, por exemplo, né? Eu posso verificar aí, fazer o cálculo pela área aí. Verificar, tem mais de 6 metros quadrados, então posso fazer o cálculo pelo perímetro. Se a área do cômodo for igual ou inferior a 6 metros quadrados e superior a 2,25, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Se ela for inferior a 2,25 metros quadrados, deve ser previsto, no mínimo, um ponto de tomada, admitindo-se que, em função das dimensões reduzidas desse local, o ponto possa ser posicionado externamente à dependência, até 80 centímetros da sua porta de acesso. Por exemplo,
eu tenho uma varandinha, né, ventilada lá, pequenininha, não é mais uma varanda gourmet, mas eu tenho uma varanda pequena. Ela é até assim, ela tem uma cobertura em cima, né, tem um tetozinho, mas pega a chuva com facilidade, né, ela é descoberta para ventilação, descoberta não, é aberta, né, para ventilação. Então, eu posso colocar um ponto de tomada dentro do ambiente onde tem essa varandinha, por exemplo, no quarto ou na sala, né? Próximo. O importante é perceber que a norma, ela diz, ela estabelece, entre outros, em outras palavras, né? Que tem que ter uma tomada para atender cada ambiente. Né? Cada ambiente tem que ter uma tomada. Por exemplo, eu fiz embaixo da escada um depósitozinho, tem que colocar uma tomada lá. Tá? A norma estabelece isso. Né? Você tem que prever um ponto de tomada e um ponto de luz para todos os ambientes da casa. Aí eu encontrei numa das referências, né, alguma indicação, né, para cálculo de tomadas em ambientes comerciais, tá? Mas seria assim, mais para escritórios e lojas. Escritório com área menor do que 40 metros quadrados. Uma tomada para cada 3 metros, ou fração de perímetro, ou uma tomada para cada 4 metros quadrados, ou fração de área. Escritório com área maior do que 40 metros quadrados. 10 tomadas para os primeiros 40 metros quadrados, e uma tomada para cada 10 metros quadrados, ou fração de área restante. Eu posso partir daí, né? Posso fazer um cálculo inicial, mas eu tenho que conversar, né? Verificar o layout, a necessidade do cliente, para ver se esse número de tomadas é suficiente. Como eu falei anteriormente, tem que ver a necessidade, né? Lojas, uma tomada para cada 30 metros quadrados ou fração, não computadas as tomadas destinadas a lâmpadas, vitrines e demonstrações de aparelhos. Normalmente, nas lojas, a gente coloca as tomadas próximo do caixa, né, para alimentar lá o computador e outros equipamentos do caixa, e coloca na vitrine, porque pode ser necessário utilizar algum equipamento, né, alimentado com tomada na vitrine também. Tá? E aí, na loja, não há necessidade de ficar espalhando muita tomada no meio, né, do salão. Tá? Uma outra observação em relação principalmente à residência. Né? Tem residência que hoje o cliente ele usa um layout, amanhã ele quer outra coisa, ele muda. Às vezes até no próprio ambiente comercial. Né? Hoje o ambiente comercial é uma padaria. Amanhã já é uma loja de roupas, né? Depois de amanhã, então, quando ele aluga, assim, depois de amanhã já é um salão de beleza. Aí é complicado, né? Para cada um desses aí tinha que ter um projeto específico. Então, isso é só para dizer, para a gente não se prender muito e espalhar, né? É interessante espalhar as tomadas, né? Mas é complicado, né? É complicado. Eu acabei de falar que para a loja tem que ser perto do caixa e perto da vitrine. E se essa loja daí, amanhã, ela for alugada para outra coisa, né? Um salão de beleza, aí as necessidades já vão ser bastante diferentes. Aí tem que fazer uma revisão, né, no projeto. Bom, mas isso daí são coisas que a gente não consegue prever, não dá para prever tudo. Então, a gente usa essas orientações, né, algumas orientações aí. A observação, né, os pontos de tomada destinados a alimentar mais de um equipamento devem ser providos com a quantidade adequada de tomadas. Os pontos, né, por exemplo, na sala ou no quarto, eu vou usar o quê? O aparelho a televisão, o decodificador da TV a cabo, sei lá, videogame, outros aparelhos aí. E aí, para evitar o uso de benjamins, né, ou aquelas tomadas, assim, aqueles filtros com aquele bando de tomada,
Ele diz, olha, coloca aí, né, pontos com número de tomada suficiente aí, para flexibilizar aí, né? Lógico que não vai sobrecarregar, né, o ponto nem o circuito, mas é mais fácil sobrecarregar usando o Benjamin, né? Então é isso que ele quer dizer. Atualmente eu já recomendo colocar pontos com tomada dupla nos quartos, na sala, por causa disso. E a potência a ser prevista nas tomadas? Bom, nas tomadas de uso geral, em instalações residenciais, em banheiros, cozinhas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes, nós consideramos 600 voltamperes por tomada para as 3 primeiras tomadas, 100 voltamperes para as demais. Então, aí já tem uma consideração de carga, né, para as tomadas, tá? Quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a 6 pontos, então eu somei, né, as tomadas na mesma residência, as tomadas dos banheiros, da cozinha, da área de serviço, e a soma foi superior a 6. De 7 em diante, então, né? Admite-se que o critério de atribuição de potências seja 600 VA até 2 pontos e 100 VA por ponto para os excedentes, sempre considerando cada um dos ambientes separadamente. Então, por exemplo, eu calculei uma cozinha com 4 pontos de tomadas. Ele está dizendo aí, na regra de cima, né, que seriam 3 pontos de 600 VA e 1 ponto de 100. Aí eu não vou me preocupar, me descabelar, né? Onde vai ficar o ponto de 600, onde vai ficar o ponto de 100. Eu simplesmente vou distribuir esses pontos pelo ambiente, vou atribuir 600 VA, 100 VA, aleatoriamente. Tem o microfone aberto aí. Bom, numa área de serviço, né, a mesma coisa, ele diz para colocar os 3 primeiros, mas na área de serviço eu calculei 3 pontos, então seriam 3 de 600. Agora, se eu somei, né, a cozinha com 4, a área de serviço com 3, já deu 7, né? O banheiro com mais 1, já deu 8. A tomada do banheiro ela tem que ser de 600 VA, ela segue a mesma regra. Se eu coloquei 2 tomadas no banheiro, são 2 de 600. Agora, se eu somei tudinho aí, deu mais do que 6, eu posso colocar, por exemplo, 2 de 600 na área de serviço e o restante de 100. Se eu quiser, eu posso colocar 2 de 600 na cozinha e 2 de 100. Eu normalmente coloco 3 na cozinha de 600 e o restante de 100. E jogo 2 de 600 na área de serviço e o restante de 100. Quando essa soma aí, dá para fazer isso. Isso é um critério do projetista, né? A norma deixa a critério do projetista. E aí, outros cômodos ou dependências, quarto, né, varanda, circulação, sala, 100 voltamperes por tomada. É pouco? Não, não é pouco não, é suficiente. E outra coisa, nos pontos, veja que ele tá colocando aí a potência no ponto. Então, por exemplo, eu coloquei um ponto com 2 tomadas. Eu considero 100 VA para esse ponto com 2 tomadas, tá? Mas eu quero considerar 100 VA por tomada. Tudo bem, mas contanto que você não tire, né, não reduza o número de pontos daquele ambiente. Aquele ambiente tem que ter 3 pontos, são 3 pontos. São 3 pontos com 2 tomadas cada um, são 3 pontos com 2 tomadas cada um. Agora, dá para considerar 100 VA por ponto. Se tu queres considerar 200 VA por ponto, é problema teu, contanto que tem um número mínimo de pontos naquele ambiente lá. Por que eu estou insistindo nisso? Porque o aluno vai fazer o projeto e aí ele erra nesse ponto aí. Tá? Em instalações comerciais, pode ser previsto 200 VA por tomada. Aí depende muito também do projeto, né, e o critério do projetista. Por exemplo, eu tenho um escritório. O escritório está cheio de tomada lá para computador, no break, essas coisas. Eu posso jogar aquelas tomadas com 300 VA ou 600 VA e agrupar
né, um número menor, né, de tomada por circuito. Depende depende da carga que eu for atribuir para aquela tomada lá, para aquele ponto, né. Tomada de uso específico. Utiliza-se, quando possível, a potência nominal do aparelho a ser alimentado. E quando a gente não tem? Bom, quando a gente não tem, a gente estima, né? Pesquisa na internet, nos vendedores, nos fabricantes. A potência média de aparelhos eletrodomésticos e de condicionadores de ar do tipo split, janela e chiller, considerados pela Equatorial, podem ser encontradas nas tabelas 3, 10, 11 e 12 da NT 001.EQTL. Então, o nosso capítulo ele também é baseado na norma da concessionária que atende aqui os consumidores, maioria, né, os consumidores residenciais de baixa tensão, né? Então, por isso ela é citada aqui no nosso capítulo. Tá? A norma é essa aqui. Eu coloquei no cigarro para vocês. Essa daqui é de setembro de 2019. Eu não sei, pelo menos é a última que eu tenho conhecimento que foi lançada, né? Que está lá no site da Equatorial, a gente pode baixar sem problema nenhum. É diferente das normas da BNT que a gente tem que comprar. Inclusive, quem se cadastra no site da BNT, coloca seu número do CREA, o registro do CREA lá direitinho, consegue comprar as normas da BNT com 50%, 60% de desconto. Bom, aí tem a finalidade, né, estabelecer regras e recomendações para a elaboração e execução de projetos de novas instalações, reforma e ampliação de instalações já existentes. De uma certa forma, ela considera, né, a NBR 5410, mas ela coloca outras especificações também particulares que devem ser atendidas, né, que a NBR 5410 não detalha tanto assim. Ela coloca digamos assim, o padrão dela, né? Unidade consumidora de uso individual, de múltiplas unidades com padrão de medição agrupado. Bom, aí ela diz aí tensão nominal de 380/220, que é do Maranhão, né? Ou 220/127, que é aqui para o Pará. Então, é uma norma com dupla finalidade aí, né? Eles fizeram uma só para os dois estados aí. Então, tem tabelas aí que eles vão especificar se é para cá ou se é para o Maranhão. Bom, aí tem umas definições iniciais aí. E depois tem as generalidades, né? Ele diz aqui, o atendimento no estado do Pará, né? E depois atendimento no estado do Maranhão. Depois tem Piauí, Alagoas, outros estados atendidos aqui pela Equatorial. Aí tem detalhes aqui de apresentação do projeto. E eu queria colocar mais para vocês, inicialmente, né, as tabelas que eu falei. A tabela vem no final, tabelas e figuras, depois dessa parte de texto aqui. Tabela 1, 2, 3. Potência de aparelhos eletrodomésticos. Então, ela serve de referência, né, ou o projetista já tem seu padrão. Por exemplo, ela coloca a potência em watt, e eu prefiro colocar a potência em volt-amperes. Então, o micro-ondas dela em 1.200 watts, vai me dar uns 1.400 volt-amperes, mais ou menos. Eu uso 1.200 volt-amperes. Eu acho muito 1.400. Bom, tem cliente que tem bomba, né? Quem tem poço artesiano e é alimentado por bomba. Tem outros aparelhos, por exemplo, que eles têm uma faixa de potência.
secador de cabelo, secador de roupa, e cada pessoa, cada projetista tem o seu padrão. Aparelho de ar-condicionado, por exemplo, eu uso 1.200 volt-amperes para 10.000 BTU, 9.000 BTU, aqui eles usam 1.400. Ela serve de referência, mas eu acho que ela aumenta um pouco. Eu queria mostrar aqui chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico tem uma faixa grande, ó. Ela considera de 2.500 a 5.400 watts. Tem chuveiro de 6.000, 7.000 watts no mercado. Eu uso 4.400 watts para chuveiro elétrico. Bom, aí eu citei essa tabela de ar-condicionado. Tabela 10, ele é uma outra tabela que fala do ar-condicionado do tipo split e que mostra também as potências em watts. Aqui já está mais próximo dos valores que eu adoto, por exemplo. Tipo janela, hoje em dia já estão mais eficientes, os aparelhos tipo janela. Mas ela usa as potências dela muito em watts. E o tipo chiller, ele é mais utilizado em ambientes comerciais, né? É mais difícil achar em residência. Por exemplo, no aeroporto, eles usam chiller, né? Que ele tem lá uma máquina grande, né? Para resfriar a água. Eu acho que foram essas as tabelas que eu citei lá na apresentação. 3, 10 e 12. Bom, aí vem a questão da classificação dos consumidores. Então, vou fazer o seguinte. Vou começar a mostrar o nosso projeto exemplo, tá? E aí, para esse projeto exemplo, eu já vou fazer o que eu apresentei, né? Eu vou colocar já em prática o que eu apresentei até agora. E qual é o nosso projeto exemplo? É uma residência simplesinha. Vocês conseguem enxergar com esse fundo preto ou está muito difícil? Dá para enxergar, professora, de boa. Dá? Ótimo. Então, pronto, ó, é uma residência unifamiliar, digamos assim, né, como os arquitetos falam, e de um pavimento só, térreo, né? Então, ela tem um pátiozinho aqui, a gente percebe que tem parede aqui embaixo, mas aqui na frente deve ser uma grade, tá? Tem uma sala que ele chama de uma sala de visita aqui, 2 janelas aqui, e tem uma sala mais interna, mais íntima, né, que ele chamou de sala de jantar, mas não é uma copa-cozinha, é uma sala mesmo, que pode ser utilizado também ou para jantar, ou para colocar aparelho de televisão, alguma coisa assim, né? Ou colocar uma sala de jantar, mas assim, quando for porque é meio longe, né? A pessoa todo dia sair da cozinha e colocar as coisas aqui na mesa, no jantar, e pode comer aqui na cozinha também, né? Bem, aí tem aqui 3 dormitórios, sendo que um deles tem uma suíte, né? Já me disseram que esse daqui não é o conceito de suíte, né? Suíte é quando ele tem o closet, além do banho, né? Além do banheiro, o closet. Mas todo mundo chama de suíte só quando tem o banheiro. E também tem um outro dormitório aqui. Então, são 3 dormitórios, mais um banheiro social, uma cozinha grande, uma bancada grande aqui e uma área de serviço. Tá? Bom, não tem quintal aí. Ele mostrou aí a parte de... É importante a gente saber, né? Onde é que vai ficar a pia, onde é que vai ficar o tanque, a máquina de lavar roupa. Aqui ele só mostrou bastante tanque. Aqui. Nessa planta aí. Então, considerando essa planta aí, eu comecei a fazer o levantamento de carga, tá, da residência, dessa residência aí.
Bom, tá aí ela, né, repetida aí com todas as suas dimensões. As paredes foram consideradas com 10 centímetros de largura. Então, é uma residência que tem quantos metros quadrados? 6,60 por 16. Vamos calcular aqui. 105 metros quadrados. Aí eu comecei com a previsão de carga. Então, esse seria um passo a passo para a nossa memória de cálculo, tá? Então, peguei as dimensões do pátio, ele tem, para iluminação preciso da área, ele tem 5,20 metros, né? Então, 5,2 metros quadrados, ele é menor do que 6 metros quadrados. Então, nesse caso, é suficiente adotar um ponto de 100 VA. Pode ser um ponto central? Pode. Mas se o cliente disser, não, mas eu quero arandela, põe 2 arandelas. Mas aí seria, o indicado é um ponto central de 100 voltamperes no pátio. O perímetro, né, como é um retângulo, né, mas eu considerei duas de 2,60, né? Não, eu considerei somente essa parede aqui de 2 metros e essa parede aqui de 2,60. Não, considerei tudinho. O perímetro seria tudinho, porque tem ambiente que quando não tem parede eu não considero a parede do perímetro, mas esse perímetro aí seria 9,2 metros. Como a área é menor que 6 metros quadrados, eu preferi adotar somente um ponto de tomada. Eu não vi necessidade de colocar 2 pontos de tomada nesse ambiente aí, que ele é pequeno. É suficiente um ponto de tomada para atender esse ambiente aí, que ele tem menos de 6 metros quadrados. Bom, aí eu vim para o segundo ambiente, foi a sala de estar, o visita, né? E aí a área é 11,1 metros quadrados, essa área aí. Aí eu mostro aqui um outro critério também para calcular, né, o número de pontos, né? A carga de iluminação, né, que seria o seguinte, eu tenho 6 metros quadrados, os primeiros 6 metros quadrados, né, e me vão me sobrar 5,11 metros quadrados. Esses 5,11 eu vou considerar 4 mais 1,11. Então, 6 metros quadrados vão equivaler a 100 VA, né, de carga, 4 metros quadrados mais 60 VA de carga, e o restante, que não chegou, não atingiu 4 metros quadrados, eu vou desprezar. Então, aqui vai me dar 160 metros quadrados. É uma outra forma da gente mostrar esse levantamento de carga de iluminação. Ou então, eu vou pegar os 5,11, que já tirei os primeiros 6 metros quadrados, eu já reservei. Eu vou pegar esses 5,11 aqui, dividir por 4, e vou considerar apenas a parte inteira do quociente, que vai me dar 1. Então, isso aqui vai equivaler aos 160 voltamperes. Nesse caso aí, eu vou adotar um ponto central de 160 voltamperes. Ele pode fazer o que ele quiser depois. Pode fazer um forro de gesso e distribuir mais pontos de luz aí, fazer cenários, como ele quiser aí. A princípio, eu vou deixar um ponto aí e considerar a potência de 160 VA. Pelo perímetro, eu vou considerar aqui 13,4 metros, vou dividir por 5, vai me dar 2,68, eu devo arredondar para o próximo número inteiro. Então, isso vai me levar a 3 pontos de tomadas, de 100 voltamperes cada uma. Ah, mas eu quero colocar mais. Pode colocar, né? Se quiser colocar 4 pontos, isso aí é o mínimo. Né? Tem cliente que diz, eu quero muita tomada. Aí a gente acrescenta mais tomadas. Sala de jantar. Bom, a sala de jantar ela tem 10,4 metros quadrados. Eu mostrei a mesma coisa, né, que eu posso considerar desse jeito. 6 mais 4, né, mais 0,4. Ou posso simplesmente pegar o 4,4 e dividir por 4 e considerar apenas a parte inteira. Isso aí vai me dar 160 VA também. Coloquei um ponto central de 160 VA na sala de jantar. E pelo perímetro também, considerei aí, encontrei 3 pontos de tomadas
para a sala de jantar. Aí eu posso colocar tomada simples ou tomada dupla aí, nesses pontos. Bom, o primeiro dormitório, ele me deu 11,48 metros quadrados e resultou, fazendo as contas, também em 160 VA. Tá? E pelo perímetro também 3 tomadas, 3 pontos de tomadas. Se tiver alguma dúvida, é só falar. Dormitório da suíte, do mesmo tamanho, né, desse primeiro dormitório aí. Então, o resultado encontrado foi o mesmo, né? 160 VA, um ponto central, ele pode colocar um ventilador de teto, um lustre, o que ele quiser, uma lâmpada, uma luminária. Aconselho a colocar mais pontos centrais mesmo nos dormitórios, né? E o resto o cliente vai fazendo lá como ele deseja. Tem gente, por exemplo, que gosta de colocar um lustre em cima da mesa de jantar. Então, por exemplo, naquele ambiente lá, sala de jantar, ele pode colocar iluminação lateral e pode botar um lustre em cima da mesa. A gente não a gente deixa, né, o ponto e ele faz como ele quiser depois. Bom, o dormitório de hóspedes é do tamanho da sala de jantar. Então, foi encontrada a mesma carga, né, de iluminação, 160 VA, e o mesmo número de tomadas, 3 pontos de tomadas. Até agora, as tomadas são todas de 100 VA. O banheiro é pequenininho, né? O banheiro da suíte tem menos do que 6 metros quadrados, então foi adotado um ponto central de 100 voltamperes. E como ele tem menos do que 6 metros quadrados, foi adotado somente um ponto de tomada de 100 voltamperes. Esse ponto de tomada, ele normalmente fica junto com o interruptor no banheiro, né? Então é um conjugado, tomada mais interruptor. Esse interruptor, nos quartos, ele sempre fica no lado oposto da abertura da porta, né? Então, por exemplo, do banheiro, a porta está abrindo aqui para a direita, né? Aí o conjugado vai ficar aqui à esquerda. Quando é possível, é interessante que essa tomada ela fique perpendicular à parede da pia. Então, supondo que a pia fique nessa parede aqui mais comprida, né, desse banheiro social aqui, aqui é ideal, né, essa localização é ideal, né, a gente vai botar a tomada bem aqui, de forma perpendicular, né, localizando-se perpendicularmente aqui à pia, justamente para não atrapalhar, porque às vezes a pessoa coloca uma bancada, coloca um espelho grande, e aí tu vai e coloca a tua tomada na mesma parede do espelho, da bancada da pia, e vais atrapalhar, né, a organização lá. Né? Nesse banheiro da suíte ficou complicado. Ele vai ficar aqui, e se ele quiser botar uma bancada aqui na pia, aí vai ter que botar o espelho depois da tomada. Não sei se vocês estão entendendo. Nesse banheiro aqui, não. Ficou perpendicular, não vai atrapalhar nada aqui. Se quiser, botar a bancada. Se couber aí também, que o banheiro é pequeno. Bom, mas como a área de 6 é menor do que 6 metros quadrados, vai adotar um ponto de 600 VA para tomada. Bem, na cozinha, eu considerei a área da cozinha até onde inicia a área de serviço. Considerei toda essa área aqui para a cozinha. Tá? 3,5 por 4,40. Me deu aí uma área de 15,4 metros quadrados. Nesse caso aí, eu encontrei aí 220 voltamperes, né? Duas de 60 VA, porque deu 6 mais 9, né? Esses 9 dividido por 4 deu 2,35. Considerando só a parte inteira, né? Duas de 60, né, para cada 4 metros quadrados, então deu 220. Eu dividi em 2 pontos, tá, de 110. Eu achei que ficava melhor, por causa que a cozinha já tem 4,40. Já tem um certo comprimento aí. Bom, né? Em relação ao perímetro, eu considerei 2 de 3,5 metros, que seria essa parede, essa daqui,
e somente uma de 4,40, porque a outra de 4,40 é aberta. Não sei se vocês lembram, mostrando aqui, nessa planta aqui, eu considerei a cozinha até aqui, essa parede do banheiro, né, essa divisória aqui, considerei tudo isso aqui como copa-cozinha, né, e com essa área aqui eu encontrei esses 220 volts aí. Agora, quando eu fui fazer para a tomada, eu desprezei essa parte aqui, eu considerei o que eu chamo de perímetro útil, né, somente essas 3 paredes aqui. Eu não desprezei essa parte aqui, eu considerei tudo, né, toda essa parede aqui de 3,5 metros, essa de 4,40 e essa outra de 3,5. Esse é um critério meu, eu chamo de perímetro útil, mas se quiser considerar todo o perímetro, considera. Só vai aumentar um pouquinho o número de tomadas, né? Mas pelo menos dá mais opções para o cliente. Considerando só as paredes erguidas, né, que eu chamo de perímetro útil, me deu 11,4 metros de perímetro, que eu dividindo por 3,5, deu 3,3. Deixa eu conferir aí, porque eu esqueci de colocar o ponto 4 aí. 11,4 dividido por 3,5, deu 3,3, está certo. 3,3. Então, veja que eu já dividi o perímetro não mais por 5, dividi por 3,5 agora, para encontrar o número de tomadas, né? Eu adotei 5 pontos de tomadas nesse ambiente aí, tá? Embora aqui ele tenha indicado 4, tá? 4 porque nesse caso aí eu arredondei para mais, a gente arredonda para mais. Então, nesse caso eu considerei 3 pontos de 600 VA e 2 pontos de 100 VA, para esse ambiente aí. Na área de serviço, essa área de serviço ela tem 8,70 metros quadrados, um pouquinho maior do que 6, mas veja que o que excede 6 metros quadrados não chega a 4 metros quadrados inteiros. Então, é suficiente aí um ponto central de 100 VA. É suficiente considerar 100 VA de carga de iluminação, digamos assim, para a área de serviço. Pelo perímetro, eu considerei somente as paredes erguidas, tá? E aí isso me deu 3 pontos de tomadas para ir para esse ambiente também aí. Eu considerei 2 pontos de 600 e um de 100, porque a soma dos pontos de tomadas calculados para os banheiros, cozinha e área de serviço foi igual a 9. E aí, 9 é maior do que 6. Então, aquela regra que a norma ela permite considerar 2 de 600 e o resto de 100, eu considerei somente para a área de serviço. Eu não considerei na cozinha, tá? Ok? Então, foram o quê? 5, foram até mais, né? Foram 10 tomadas. Está errado aí. Foram 5 na cozinha, 3 na área de serviço, 8. E 2 banheiros, 10. Vou corrigir isso. Bem, e finalmente na circulação. A circulação, ela inicia, né, aqui nesse dormitório 1 e termina na suíte. Então, eu considerei a circulação, essa parte aqui, né? Começa aqui nesse ponto e termina aqui na divisa aqui onde começa a cozinha. Então, aqui são o quê? 2 quartos de 4,10 e mais 2 paredes, né? Essa parede do primeiro quarto, a parede do segundo quarto. Não entrou a parede do banheiro. Então, ela ficou o quê? Com 8,40, 4,10 mais 4,10 dá 8,20, mais 10 de cada parede, deu 8,40, o comprimento da circulação todinho. E ela tem 80 centímetros de largura. Então, a área da circulação é de 6,72 metros quadrados. Tá? Ela ultrapassa um pouquinho, né, os 6 metros quadrados. Então, eu deveria considerar aí os 100 volt-amperes. Só que eu queria considerar aqui 3 pontos. Então, para não ficar números decimais, né, eu considerei 3 pontos de 40 VA. E aí, a soma me deu 120 VA, ultrapassou um pouco os 100 volt-amperes mínimos, né?
Esses 3 pontos eu considerei bem aqui, ó. Coloquei a distribuição deles bem aqui. Poderia ter considerado 2 pontos? Poderia ter colocado 2 pontos de 50 VA, tá? É outra opção. Bom, aí se eu fosse calcular pelo perímetro, ia dar um número, né? Ia dar aqui mais tomada do que nos quartos aqui, o que seria uma incoerência na minha escolha, né, no meu projeto. Colocar um número enorme de tomada numa circulaçãozinha dessa aqui. Então, eu considerei um ponto de tomada e considerei assim, um ambiente de circulação que não é caracterizado como um cômodo fechado, não sou obrigada a usar aquele critério, né, de uma tomada para cada 5 metros quadrados ou fração, para cada 5 metros ou fração de perímetro. Então, adotei um ponto de tomada, achei que era suficiente. Ah, mas eu quero botar 2, no máximo 2, né? Não há necessidade aí de muita tomada. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Aqui é a simbologia já que já está aparecendo, né? O círculozinho são os pontos de luz. E como é que eu calculei aqui esse espaçamento aqui? Eu fiz o seguinte, dividi 8,40 por 3. Eu queria colocar 3 pontos, porque esses 3 pontos eles não iam ficar muito distantes um do outro, né? Eu gosto mais ou menos de espaçar em 3 metros cada ponto, é um critério meu, né? Então, eu dividi 8,40 por 3, deu 2,80 certinho. Então, esses 2,80 são a distância entre o centro de um ponto de luz até o centro do outro ponto de luz aqui. E me sobrou o quê? 2,80. Esse 2,80 eu dividi 1,40 m para um lado e 1,40 m para o outro lado. Dessa forma, eu consegui distribuir esses pontos aí de maneira bem uniforme, digamos assim. E eu deixei um ponto aqui, mais ou menos no meio entre um quarto e outro, aí 2 pontos nas extremidades, né? Então, inclusive eu vou botar aqui, coloquei aqui um interruptorzinho, né? Então, quando ele pode sair do quarto e ele quer ir na cozinha ou no banheiro, ele acende essa luz, vai no banheiro, vai na cozinha, depois ele volta de noite, né? Apaga essa luz e entra no quarto. Então, ele tem uma referência aqui de ponto de luz próximo desse dormitório aqui. Enquanto que os outros, o outro dormitório aqui, ele vai ter uma referência também perto da cozinha, por exemplo. Inclusive, esse ponto aqui eu fiz um three-way dele, né? Estou saindo da cozinha, eu deixo esse ponto aceso, quando eu chego aqui na sala eu apago esse ponto. Pelo menos eu tenho uma luzinha que vai me orientar, digamos assim. Ou então eu cheguei aqui na sala e quero ir para a cozinha. Então eu ligo aqui, acendo essa luz aqui no fundo e chego na cozinha e apago essa luz. Então eu deixei esse ponto último aqui próximo da cozinha como um three-way. Bom, isso é uma opção, né, minha de projeto. E também para exemplificar, né, o uso desses dispositivos aí nas instalações. Bom, eu já apresentei para vocês, né, eu já fiz o levantamento, né, da carga de iluminação e da carga de tomadas, usando toda aquela regra, né? Bem aqui, eu mostro o projeto já com aqueles pontos, né, de tomadas de uso geral, pela simbologia, né? As tomadas são esse triângulozinho, né? E os pontos de luz no teto, o círculozinho, tá? Então, aqui já tem toda uma simbologia que depois eu vou mostrar para vocês. Acho que eu tenho aqui, posso até mostrar. Os símbolos, legenda padrão. Bom, eu até no projeto lá eu uso de um jeito, né? E no laboratório meus alunos usam de outro jeito. Eles gostam de colocar
esse símbolo aqui, essa legenda aqui, né, esse símbolo aqui para ponto de luz no teto, porque ele coloca a potência em cima, e embaixo ele coloca ele indica, né, o comando A, B, C, D, né, aí você coloca a mesma indicação, né, no interruptor e a potência do ponto de luz, né. Aqui é a simbologia para interruptor simples, duplo, paralelo. Então, algumas simbologias dessas nós aproveitamos da norma, né, da norma brasileira de simbologia de símbolos elétricos, e outras que não tem lá foram inventadas, né, ou adaptadas. Tá? Esse aqui é da norma também, né, a tomada média com interruptor conjugado. O que é uma tomada média? Né? Bom, existem 3 padrões para tomadas. Existe tomada baixa, que é instalada a 30 centímetros do piso acabado. O que é o piso acabado? Já é o piso com o revestimento dele, a lajota, tudinho lá. Onde é que eu meço? Né? Eu meço do piso acabado até a parte de baixo da caixa, a parte inferior da caixa. Então, ela ficaria a 30 centímetros de altura do piso. E uma tomada média, ela fica a 130 centímetros de altura do piso, ou seja, 1,30 m pela norma. Né? Essa altura média aqui eu aproveito para colocar os interruptores, para colocar tudo num padrão só na residência. Né? Então, onde é que eu devo usar essas tomadas médias? Em ambientes molhados, como cozinha, copa-cozinha, área de serviço, banheiro, lavanderia e ambientes similares. Então, eu devo usar nesses ambientes aí onde o piso, o chão é lavado com frequência, com mais frequência do que o restante da casa, né? Eu devo adotar essas tomadas ao 1,30 m obrigatoriamente. Nos outros ambientes é uma opção minha. Tem gente que gosta de adotar tomada média na garagem, considerando que ela é lavada com frequência também. E tem ambientes, né, locais onde existem móveis planejados, no próprio quarto, ou no escritóriozinho da casa. Esses móveis planejados, eles também indicam a necessidade de tomadas mais altas, né? A tomada média seria mais indicada, porque a tomada baixa vai ser coberta pelo móvel planejado, ele pode botar lá um armáriozinho, né? E aí a tomada baixa vai ficar inutilizada, vai ser obrigada a levantar essa tomada. Então, tem que tomar cuidado assim com o padrão, né? Mas, em geral, nos quartos e na sala, a gente deixa tomada baixa ou tomada alta. Tomada alta é instalada a 2 metros de altura. Mas a tomada alta ela seria mais assim, se eu quero colocar uma TV, né, lá em cima, uma televisão mais em cima, aí seria mais a tomada alta para não ficar aparecendo aquele fio esticado para ligar na tomada. Para o cliente não ser obrigado a usar uma canaleta, né, para fazer levar, né, a tomada da tela mais em cima, né? Então, e a tomada alta é muito indicada também para iluminação de emergência, e a gente deixa um ponto alto também para ar-condicionado, chuveiro elétrico, a gente usa ponto alto. Não tem aqui tomada alta simples, tem tomada alta específica, colocada aqui a 2 metros de altura. Por exemplo, para o ar-condicionado, o ponto do ar-condicionado é exatamente uma tomada, né? Seria o ponto, porque lá ele pega aquela alimentação elétrica e leva, né, para o condensador do aparelho. Não necessariamente vai ter uma tomada. Às vezes o aparelho vem com tomada quando ele é pequenininho, ele é de potência baixa, dependendo do fabricante, ele vem com uma tomada com plug de 20 amperes. Tá? Mas na maioria das vezes não, é feita só uma ligação, né? E aí o instalador leva para alimentar o condensador do aparelho, né? Bom, aí aqui tem outros símbolos, né? Tomada dupla baixa, tomada dupla média, tomada média específica, que seria para o micro-ondas, para máquinas de lavar roupa. O ponto para chuveiro, atualmente, a gente coloca um CH. Né? E aqui o quadro, né? O quadro geral de distribuição, de onde saem os circuitos terminais para alimentar os pontos, né?
Bom, essa parte aqui depois a gente vê, de eletroduto e tudo. Então, isso aí é uma apresentação de uma legenda com a simbologia, porque eu já estou mostrando aqui para vocês os pontos espalhados pela instalação, as tomadas duplas que eu coloquei aqui, né? Esse ponto aqui de dentro da sala que está acionando também o pátio. Isso é uma opção, né? Ou ele vai sair de casa, ele deixa a luz do pátio acesa, ou ele apaga a luz, mas por uma questão de segurança, acendeu por dentro. Isso aqui a gente pode fazer também no quintal, né? Acionamento de dentro da casa para a lâmpada de iluminação do quintal, né? Que é mais seguro. Alguma área externa, assim, a gente procura botar o acionamento por dentro da casa. Porque se a pessoa ouve um barulho suspeito, ela tem como acionar por dentro da casa a iluminação, é mais seguro. Aí outros pontos de tomadas foram devidamente espalhados aqui, né, pela residência. A iluminação, aqui, esse ponto aqui, né, eu coloquei o interruptor bem aqui, bem na saída aqui, né, desse quarto aqui. Eu achei que não era muito conveniente colocar bem aqui, porque aqui tá vindo só uma parede pequena, pode também comprometer a estrutura da parede. Nos quartos foram tomadas duplas que nós colocamos, já aparecem aqui as tomadas de uso específico de ar-condicionado, chuveiro elétrico, máquinas de lavar roupa, né, algumas tomadas de uso específico, o three-way aqui da circulação, ó, o conjugado dos banheiros, tá, e o micro-ondas aqui na cozinha. Na cozinha foram 5 pontos de tomadas, né, a maioria foram duplas, coloquei uma simples aqui, e na área de serviço também, coloquei um conjugado e outras 2 aqui. Qualquer dúvida, é só perguntar. Porque então nós chegamos na questão das tomadas de uso específico. E aí tem a questão dos aparelhos de ar-condicionado. Como é que eu vou dimensionar os aparelhos de ar-condicionado para a minha instalação residencial? E aí eu adoto a seguinte regra: 800 BTU por metro quadrado, considerando uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Uma pessoa ocupando 5 metros quadrados daquele recinto. E o excedente, 400 BTU por hora por pessoa. Existem vários, digamos assim, critérios, né? Se eu for, por exemplo, calcular a carga de refrigeração para um ambiente que não seja residencial, né, tem que ser um engenheiro mecânico que vai fazer isso. Né? Por exemplo, um prédio de escritórios, né, uma igreja, um teatro, qualquer ambiente, um shopping center, é o engenheiro mecânico que vai fazer esse cálculo aí. Né? Uma escola, mais uma residência, a gente faz um cálculo aproximado que dá certo, que é isso que eu estou mostrando para vocês aí. Tá? Num quarto, por exemplo, de uma casa, normalmente dormem 2 pessoas, tá? Uma pessoa, então é suficiente fazer esse cálculo aí. 800 BTU por metro quadrado, tá? Agora, por exemplo, um exemplo que não é uma residência, né? Um ambiente com 5,70 por 7,70 metros, capacidade para 35 pessoas, como uma sala de aula nossa daqui, nosso pavilhão de aula, né? Então, esse ambiente ele vai ter 42,35 metros quadrados. Se eu considerar uma pessoa para cada 5 metros quadrados, eu vou dividir 42,35 por 5, só vão caber 8,47 pessoas naquele ambiente. Só que eu quero que caibam 35. Então, 25,53 é o excedente de pessoas. Então, como é que eu posso fazer esse cálculo dos BTUs necessários para esse ambiente aí? 800 vezes 42,35 e o excedente 400 BTU por pessoa, né? 26,53 pessoas. Isso me resultou em 44.492 BTU por hora. Isso é um exemplo, né? O engenheiro mecânico ele tem condição de calcular de forma mais aproximada, fazer esse cálculo mais aproximado. Isso aí é um exemplo. Então, esses 44.000 BTUs eu posso dividir em 2 aparelhos, por exemplo, ou um aparelho é mais complicado, porque se um aparelho
sai para manutenção, deixa de funcionar, precisa ser paralisado para manutenção, a sala fica, né, em desuso, porque não tem lá a refrigeração. Se eu coloco 2 aparelhos de capacidade, a mesma capacidade, eu posso usar a sala mesmo com uma capacidade reduzida de refrigeração, ainda dá para usar. Eu prefiro dividir, né? Quando dá grande assim, prefiro dividir em dois. Então, isso aí é uma regra aproximada, digamos assim, para calcular a carga de refrigeração. Tá? Bom, aí o engenheiro mecânico ele vai considerar a disposição da sala, se tem alguma outra coisa em cima, qual é o tipo de cobertura, onde bate o sol e localização, essas coisas. Bem, aí, então, eu peguei esse cálculo e apliquei aqui na residência, né? Na suíte, por exemplo, e no dormitório, que tem a mesma área, 11,48 metros quadrados, eu multipliquei 800 vezes 11,48, encontrei 9.000 BTU por hora. Eu adotei 10.000 BTU, se não me engano, não tem mais aparelho de 9.000 no mercado, né? Se não me engano, o mínimo agora é 10.000. Então, adotei aí 10.000 e a potência, né? A carga desses aparelhos. Isso aqui é uma carga que eu adoto em projeto. 1.200 voltamperes, 220 volts de tensão nominal. Eu prefiro dividir essa carga, né? Para dividir a corrente, tá? E o fator de potência adotado de 0,85. Pode ser até que seja maior, mas eu prefiro ser mais conservadora. E outra coisa, né, sempre recomendar a compra, né, a adoção, né, de aparelho com o selo, né, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, né, e o selo do Procel. Quando vem com aquele selo do Procel, é porque o equipamento é o mais eficiente da linha, né? Bom, no dormitório de hóspedes, ele tem 10,4 metros quadrados, então daria 8.320. Eu coloquei aqui 9.000. Não sei se ainda tem no mercado, né? Se ainda fabrica os 9.000. Mas se ainda fabrica, abaixo disso não tem mais. Não tem mais de 7.000, de 6.000, como tinha antigamente. Então, o mínimo seria os 9.000 mesmo. Poderia ter adotado até os 9.000 também aqui nos outros dormitórios. Até 9.000, até 10.000 BTUs, eu adoto essa mesma carga aqui. Esse mesmo padrão, 1.200 voltamperes, 220 volts, fator de potência de 0,85. Hoje em dia, os aparelhos de ar-condicionado se usa muito, né, o do tipo split. Então, o split ele tem um evaporador e um condensador, né? Então, esse evaporador e esse condensador, eles são ligados eletricamente, né? A pessoa que vai fazer a instalação, né, tem que ser instalado por pessoa qualificada, ele faz essa ligação, que é mais também do comando elétrico, né, porque você aciona o condensador, aciona pelo evaporador, né, o evaporador ele liga o condensador. Então, o evaporador ele vai ficar internamente, ele é mais bonito, esteticamente ele é melhor, porque não precisa quebrar muita parede, precisa só fazer um furo na parede para conectar o evaporador ao condensador e através da tubulação de gás também, né, devidamente isolada, que ela vai passar e vai fazer a ligação de um para o outro. Então, a gente só tem que tomar cuidado quando vai fazer essas instalações para ver onde é que vai ficar a força. E o que é a força? A força é o condensador. Tá? Aí você vê, às vezes, que aqui nessa casa não tem, né? Mas quando tem uma área de ventilação, por exemplo, a gente já joga, né, para perto daquela área de ventilação. Se o aparelho vem com um plugzinho, tudo bem, liga no plug. Mas se ele não vem, é aquela tomada que você vai colocar lá como se fosse um ponto, né? Não é exatamente uma tomada que vai ter lá, vai ser um ponto para ligar o ar-condicionado. Aí ele vai servir de referência. A pessoa que vai instalar o ar-condicionado vai pegar, tirar a alimentação de lá e fazer a ligação que ela precisa, né? No condensador e do condensador até o evaporador. Ok? Nos apartamentos mais modernos hoje em dia, eu já até comentei com vocês que tem uma laje técnica, né? Então, todos os condensadores são colocados naquela laje técnica lá.
E, às vezes, um condensador, ele alimenta mais de um evaporador. Também, isso no comércio é muito adotado, né? Um condensador para mais de um evaporador. Nas residências, assim, de alto padrão, pode adotar, né? Um condensador para 2 evaporadores. É mais fácil a gente adotar um condensador para mais de evaporadores quando se liga tudo junto. Aí você não está subutilizando a tua máquina, né? Ou então coloca vários condensadores. Aí nos apartamentos mais modernos, o arquiteto já deixa aquela laje técnica. Então tu vai levar a tua alimentação para aquela laje técnica, ok? Ou tu vai fazer um quadro secundário naquela laje técnica para alimentar um bando de ar-condicionado. Que hoje em dia eles já colocam ar-condicionado na sala, né? Todos os ambientes lá dos apartamentos de alto padrão já fica à espera, né, para botar o evaporadorzinho, já fica aquela ligação da canalização de gás, né, e elétrica lá, o evaporador naquele ambiente. Mas a força está lá, né, naquela laje técnica lá. Ou se é numa residência, a gente procura sempre, ou no comércio simples, assim, uma instalação mais simples, a gente procura sempre uma área de ventilação, né? Vai conversar, lógico, com o cliente. Agora, em outros ambientes maiores, como eu mostrei para vocês, o Clube de Ciências, né? Aí já foi feito o projeto pelo engenheiro mecânico, ele já colocou as máquinas VRF lá em cima, no teto lá em cima, e aí no telhado, né? E aí são máquinas maiores que alimentam vários evaporadores, por isso chamado de VRF, né? São condensadores de maior potência. E aí a gente fez um quadro exclusivo e levou a alimentação para aqueles 3 ou 4 VRFs lá de cima, né? E aí a potência já era bem maior. Bom, então, dimensionei já a parede de ar-condicionado somente para os quartos, chuveiro elétrico para os banheiros. Eu adotei aqui meu projeto, 4.400 watts, fator de potência unitário, 220 volts. Esses aparelhos assim, eu prefiro alimentar com 220 volts. Na cozinha eu deixei uma tomada para micro-ondas em 127 volts, uma tomada monofásica para micro-ondas. E na área de serviço, uma tomada monofásica para lavadora de roupas. Aí eu já adotei 1.400 VA para lavadora de roupas, tá? Bom, o fator de potência eu adotei de uma forma geral, com exceção do chuveiro elétrico, eu adotei 0,85. Inclusive, até para iluminação, mais adiante eu vou mostrar para vocês que eu adotei 0,85 também, para uniformizar para a casa toda, tá? A distribuição dos pontos com a legenda, já mostrei para vocês, tá? Isso é uma sugestão, digamos assim, né, de distribuição dos pontos aí para essa instalação. E esse é um quadro muito importante, é o quadro de memória de cálculo, onde você vai resumir, aí você vai enxergar tudo que você fez até agora, né? Tens aqui a área e o perímetro de cada ambiente, tá? Que foi considerado na instalação, essa área total aqui de 97,1, se não me engano, o arquiteto chama de área útil, área ocupada, uma coisa assim, que considera só a parte interna, né, dos ambientes. A parte interna exclui, né, as paredes. Tá? Aí coloca aqui o número de pontos, a potência unitária, a potência total, né, para os pontos de luz adotados. Tá? Aqui eu coloquei 2 pontos no banheiro da suíte, vou consertar isso aqui também. Na cozinha, por exemplo, foram 2 pontos de 110 VA. Então, essa carga aqui, ela está em volt amperes, porque ela foi feita, o levantamento foi feito de acordo com a NBS 5410. Para as tomadas também, né? Foi feito levantamento de acordo com a 54, a NBS 5410. Então, coloquei aqui o número de pontos e a potência total aqui nos ambientes, tá? E aqui eu termino aqui esse quadro de memória de cálculo colocando aqui as tomadas de uso específico de cada ambiente. Por exemplo, no dormitório 1, ar-condicionado de 10.000 BTU, dormitório 2, 10.000 BTU, hóspedes, 9.000 BTU, tá? Chuveiro, micro-ondas,
máquina de lavar, né, micro-ondas na cozinha, máquina de lavar na área de serviço, então vai botando na direção aqui. E aqui eu fiz a distinção, né, de potência em volt-amperes e de potência em watts. Eu também tenho que consertar esse negócio aqui. Aqui é a potência aparente, né, em volt-amperes, e aqui é a potência ativa em watts. Eu vou ajeitar aqui e vou recolocar isso lá no cigarro, tá? Esses erros que eu estou encontrando aqui nos slides. Então, considerando o fator de potência de 0,85, está aqui a potência em watts dos aparelhos, nessa última coluna, só para os chuveiros, né, que foi considerado o fator de potência unitário. Tá? E aqui a soma, né? A soma das cargas de iluminação, de tomada de uso geral e de tomada de uso específico. Tá? Bom, esse quadro de memória de cálculo ele é muito importante. Tá? E a partir desse quadro eu também posso fazer esse outro quadro aqui, que é um quadro de resumo. Então, eu tenho aqui 1.540 volt-amperes de carga de iluminação instalada, 6.200 volt-amperes de tomada de uso geral instalado, 15.000 volt-amperes de tomada de uso específico instalado. Veja que isso aqui é o que eu estou colocando no meu projeto, né? A capacidade que eu estou dando para a minha instalação aqui. Tá? De acordo com o que eu vi, de acordo com as necessidades do cliente, e de acordo com o estabelecido nas normas, né? Aqui particularmente na NBS 5410 e em outros conhecimentos aqui. Esse fator de potência foi adotado, é uma questão de projetista mesmo. E por que aqui deu 0,93? Porque aqui eu já dividi, né, esses 14.070 por 15.000 aqui, eu já dividi. Como tem carga aqui com fator de potência unitário, isso contribuiu para aumentar meu fator de potência da minha carga de uso específico, da minha tomada de uso específico. Tá? Então, eu adotei 0,85 para iluminação e 0,85 para tomada de uso geral. Ah, mas eu quero adotar 0,70 para iluminação. Não tem problema. Mais adiante eu vou mostrar por que eu adotei 0,85 aqui na iluminação logo direto. Então, eu tenho uma carga total instalada de 20.579 watts e uma carga instalada de 22.740 volt-amperes. Posso calcular o fator de potência geral estimado para a instalação. Aqui não estou considerando harmônico nenhum, né? É um fator de potência geral, somente em 60 Hz. Deu 0,9. Bom, aí o padrão de fornecimento a gente vai deixar para a próxima aula. Tá? Já é assunto já da próxima aula. A gente pode... já tem um tempinho, né? A gente vê. O que eu queria falar, antes de terminar, é dizer para vocês que eu já coloquei, né? Não sei se vocês já viram, mas eu já coloquei no Google Classroom os exercícios do capítulo 3, tá? Que cada um faz o seu para fazer de forma individual. Se quiser acrescentar mais aquelas sugestões, né, de exercícios que tem no capítulo, né, refaça o problema considerando desse jeito, refaça fazendo isso. Você pode acrescentar aqui, acrescentar mais alguns bônusinhos lá, tá? Esse capítulo 3, ele vale a nota da primeira avaliação, esse exercício, né, do capítulo 3, vale a nota da primeira avaliação. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi falado hoje, ou em relação à questão dos exemplos, do exercício do capítulo 3, que vale a primeira avaliação? Vocês já viram lá no Google Classroom, né? Até quando é para entregar, professor? É assim. Até o dia 5 de fevereiro. Por quê? Porque eu já vou, nesses próximos dias, colocar no sistema já a residência, que vai valer a segunda avaliação. Vocês vão fazer o projeto, né?
da segunda avaliação. Nós temos que terminar tudo até o final de fevereiro, dia 1º de março já começa o próximo semestre de vocês, então, para a gente não ficar com nenhuma pendência, a gente vai já vou procurar colocar já o projeto da segunda avaliação nos próximos dias, tá? Então, não demorem a fazer essa lista. Ficou para o dia 5, não foi? De fevereiro. Tá ok? Aí depois veio o projeto para ser entregue mais ou menos lá pelo dia 20 de fevereiro, por aí, e depois um outro trabalho para ser entregue no máximo na primeira semana de março. Tá ok? Eu acho que dá para a gente ficar por aqui hoje. Na quarta-feira a gente continua o capítulo. Tchau para vocês.